Olá, tudo bem? Eu sou o Márcio Miranda e esse é mais um 15 Minutos, nosso podcast diário aqui da Gazeta do Povo. Tudo tem seu tempo, adolescência primeiro, gravidez depois. É esse o tema de uma campanha lançada pelo governo federal nesta semana. O objetivo é claro, sensibilizar adolescentes, pais e responsáveis sobre os riscos de uma gravidez não programada. São 3,5 milhões de reais de investimento para essa campanha. A temática, essa da abstinência sexual, já foi alvo de críticas em algumas oportunidades. Essas críticas também foram tema da cerimônia de lançamento da campanha, que aconteceu na última segunda-feira, dia 3 de fevereiro, em Brasília. Para esse episódio aqui do 15 Minutos, eu convidei a Isabelle Baroni, ela que é repórter da Gazeta do Povo em Brasília e acompanhou o evento. Ela fala sobre o que disseram tanto a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, quanto o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Isabelle Baroni conversa comigo agora então aqui no podcast 15 Minutos, ela que acompanhou o lançamento dessa campanha do governo federal Tudo Tem Seu Tempo, campanha do Ministério da Família e dos Direitos Humanos, da ministra Damares Alves, e também do Ministério da Saúde, comandado pelo ministro Luiz Henrique Mandetta. Isabelle, eu queria começar com esses dados que foram divulgados pelo governo, que de certa maneira mostram o porquê do governo estar querendo lançar uma campanha com esse tom neste momento. Os dados que eu me refiro, claro, sobre gravidez na adolescência. Então, Márcio, os dados são da Organização Pan-Americana de Saúde. A média mundial, só para explicar, a média mundial de nascimentos para cada 1.000 adolescentes e jovens mulheres é de 46 nascimentos para cada 1.000 adolescentes. O índice brasileiro, só para você ter uma noção, passa de 68 nascimentos a cada 1.000 adolescentes. Esse é o maior índice da América Latina. Então, é isso que preocupa, sobretudo, as duas pastas que acabaram de lançar essa campanha. Nós estamos diante de um problema de saúde pública. A gravidez na adolescência não é um assunto moral, não é um assunto de comportamento tão somente, é um assunto de saúde pública, é grave. A gente precisa... Nesse ponto, a gente precisa estar junto. Ainda segundo essa organização, mais da metade das gestações e adolescentes brasileiras não são programadas. Isso acaba gerando uma série de complicações na vida dessas pessoas, entre elas é que essas mães acabam abandonando a escola por serem jovens, enfim, uma série de outras questões. O que vai ter exatamente a campanha do governo federal desses dois ministérios, O que ela prevê nessa campanha que tem o nome Tudo Tem Seu Tempo? Então, a ideia é propagar essa publicidade em outdoor, TV aberta, redes sociais, com essa mensagem, de que adolescência primeiro, gravidez depois. Gravidez não combina com a adolescência e traz consequências para toda a vida. Informe-se, reflita, converse com sua família, planeje seu futuro e procure orientações em uma unidade de saúde. Adolescência primeiro, gravidez depois. Até no início, a gente tinha uma noção de que isso iria para as escolas, enfim, de que a ação seria um pouquinho diferente, mas não é isso. O que eles explicaram é que, na verdade, a princípio, a campanha é publicitária, vai ser veiculada nesses meios, durante o mês de fevereiro e está associada de uma forma à campanha nacional de prevenção à gravidez precoce que foi instituída no ano passado pelo governo. É importante dizer também, que isso o fato de não haver agora essa inserção nas escolas, essa ideia não é rechaçada pelo governo, quer dizer, isso pode vir a acontecer num próximo momento. Sim. Então, Isabelle? Sim, inclusive, a ministra Damares deu a entender de que em um futuro não muito distante, o Ministério, não sei se só o Ministério da Família ou o Ministério da Família em conjunto com o Ministério da Saúde, eles podem lançar uma outra espécie de programa, dessa natureza, com esse tom, voltado a essa questão. E aí a Damares citou, inclusive, elaboração de cartilha, falar desse assunto em aulas de educação sexual nas escolas, enfim, isso da ideia está em fase de planejamento, mas não tem nada concreto ainda e nada que a gente possa afirmar, com certeza. E muita gente se pergunta por que o Ministério da Educação não foi incluído nessa ação. Segundo a Damares, é porque a lei
né, que determinou a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, ela determina que essa ação aconteça em fevereiro. E segundo a Damares, é difícil que as escolas adotem ou apoiem essa campanha por conta da volta das férias, da volta do recesso. Mas, segundo ela também, o Congresso está, de alguma maneira, se mobilizando para tentar alterar, né, essa data do evento, e aí pode ser que futuramente, né, isso ocorra em outro mês, não sei, ainda não se sabe exatamente como que isso vai se dar na prática. Seria um problema, então, do calendário escolar, vamos dizer assim, né, volta às aulas e tal, né? Pelo menos essa justificativa aí do Ministério da ministra Damares. A ministra Damares Alves, que defendia a abstinência sexual como foco da campanha desde o início, ressaltou hoje que se tratava de um dos objetivos da campanha contra a gravidez precoce. Os especialistas estavam criticando a abstinência como um método único. Só foi isso que a gente viu. Agora, quando a gente fala de trazer ou retardar o início da relação sexual como um método complementar, eu não tenho visto crítica, não. Eu estou vendo, inclusive, aplausos. É mais uma opção para a criança e para o adolescente. Bom, eu falei que eu ia perguntar, Isabelle, sobre as críticas, né? A gente teve recentemente a questão, por exemplo, da Defensoria Pública da União, né? Recomendando no último dia 31 de janeiro ao Ministério que não fosse veiculada uma ação como essa, a notícia publicada até pelo Jornal Estado de São Paulo também. Outros países que adotaram políticas semelhantes não teriam impedido gravidez precoce e infecções sexualmente transmissíveis. O que foi dito em relação a essas críticas, a esse tom que é seguido nas campanhas, hein, Isabelle? Olha, é exatamente o que você falou, né? O argumento desses órgãos que criticaram até agora é de que campanhas, né, dessa natureza são ineficientes ou não têm base científica. Mas segundo o próprio Luiz Henrique Mandetta, o titular da pasta de saúde, segundo ele, esses argumentos que não têm base científica, para ele, as pessoas levantam essas discussões para diminuir o tamanho do problema, né? Ou seja, o tamanho do problema é esse índice alarmante, que é o que o Brasil tem, de ter uma taxa maior do que a mundial de gravidez na adolescência. O que a gente está acrescentando na política? Reflita, pense, olha o momento da vida, olha a hora da adolescência, conversa com a sua família, conversa com seus amigos, conversa com os jornalistas, conversa com as pessoas que estão hoje botando esse debate em rede nacional, para ver se você consegue ter uma sexualidade, principalmente uma maternidade ou uma paternidade responsável. Então, ele até ironizou, né, e abre aspas, ele falou assim, quer dizer que nós deveríamos então falar ao público de 12 anos, peça uma pílula anticoncepcional, ou coloque um DIU, ou para o menino, né, você já tem 3 filhos, faça uma vasectomia, ou seja, não é assim que funciona, ele diz. Né? Esses argumentos, na verdade, para ele, querem apenas gerar burburinhos, né, e fazer com que campanhas como essa, ou ações como essa, não possam ir para frente. Isabelle Baroni, obrigado, até a próxima. Obrigada, até. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, vai ficar de olho nesse ano de 2020, no Congresso e no Supremo Tribunal Federal. Não são poucas as pautas que interessam a ele. A gente vai saber exatamente quais são elas aqui no 15 Minutos, e para isso eu chamei a Kelly Cadanos, que é editora de República em Brasília, que acompanha de perto estes assuntos. Começando pelos assuntos que os políticos vão tratar e que interessam ao ministro, ou seja, o Congresso Nacional. Kelly. Olá, Márcio. Olá, todo mundo que acompanha a Gazeta do Povo. É isso mesmo, a gente tem o próprio pacote anticrime, né, que ainda não é uma pauta superada, né? O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei no final do ano passado com 25 vetos. E as novas regras, elas já passaram a valer no último dia 23 de janeiro. Mas o Congresso Nacional ainda vai precisar analisar os vetos, aqueles 25 vetos do presidente à nova lei. E eles podem derrubar alguma parte desses vetos. Para isso, eles vão precisar de maioria absoluta na Câmara e depois no Senado em uma sessão conjunta do Congresso Nacional. E as novas regras, se forem derrubados os vetos, também já passam a valer junto com a lei que já está em vigor. Outro ponto que é muito importante para o ministro Sérgio Moro, que está em tramitação na Câmara dos Deputados e também no Senado, é a prisão em segunda instância. No Senado tem um projeto de lei simples que altera o Código de Processo Penal
E na Câmara dos Deputados tem uma proposta de emenda à Constituição que altera a Constituição, os artigos 102 e 105 da Constituição, para prever ali o trânsito em julgado na segunda instância. Isso tem uma comissão especial na Câmara dos Deputados já discutindo a prisão em segunda instância, e a expectativa dos deputados que compõem essa comissão é que ainda no primeiro semestre isso seja aprovado na Câmara dos Deputados e talvez até no Senado, né? Então tem uma grande mobilização em torno desse tema. Acho que é um momento relevante no qual o Congresso, e aqui respeitosamente, quem sou eu para dar sugestões ou recomendações, mas para o Congresso mandar uma mensagem à população no sentido de que nós precisamos sim enfrentar o problema da impunidade e da criminalidade, e não haveria melhor mensagem do que o restabelecimento da prisão após a condenação em segunda instância. Bom, o Kelly, no Supremo, o ministro Sérgio Moro também tem uma série aí de assuntos, 4 temas pelo menos, que geram bastante interesse. Vamos saber quais são eles, hein? Exatamente. E aí, para falar do Supremo, eu vou voltar para a lei anticrime, Márcio. O Supremo Tribunal Federal, ele suspendeu a entrada em vigor do juiz de garantias, né? Aquela figura que foi criada pelos deputados no pacote anticrime, foi aprovado pelos deputados, pelos senadores e sancionada pelo presidente. O ministro Dias Toffoli deu uma liminar suspendendo a entrada em vigor da medida por 6 meses, e o ministro Luiz Fux, que é o relator do caso no Supremo, suspendeu a implementação do juiz de garantias no Brasil até que o plenário decida sobre o tema. Existem 3 ações declaratórias de inconstitucionalidade que foram protocoladas por partidos políticos, entidades ligadas a juízes e promotores do Ministério Público, que questionam a aplicação dessa nova lei que foi aprovada pelo Congresso. Então, o Supremo vai ter que definir como isso vai funcionar, né? Ainda não tem data para o plenário decidir sobre o tema, mas a expectativa é que isso seja julgado o quanto antes. Mas a questão do juiz de garantias, né? A ideia é bonita, né? Um juiz para investigação e um juiz para ação penal. O grande problema é que 40% das comarcas no Brasil, segundo cálculos do... 40%, segundo o CNJ, tem um juiz. Como é que vai funcionar? Além disso, tem também outra parte do pacote anticrime que também vai ser tema de julgamento no Supremo, que é a execução de pena imposta por Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri no Brasil julga aqueles casos de crimes violentos, homicídios, enfim, que tem resultado morte, né? Então, são crimes que repercutem muito, geralmente, na sociedade. O pacote anticrime do ministro Sérgio Moro previa execução imediata da pena quando alguém fosse condenado pelo Tribunal do Júri, ou seja, ainda em primeira instância. Isso acabou saindo do pacote, saiu, voltou, e acabaram aprovando na lei anticrime a previsão de que penas acima de 15 anos podem ser executadas imediatamente. Penas menores precisariam de uma fundamentação do juiz. Mas o Supremo vai decidir isso no dia 12 de fevereiro, vai definir, a partir de um caso de Santa Catarina, se é ou não é possível executar penas do Tribunal do Júri. Então, o Supremo vai dar a palavra final sobre mais esse tema que também foi previsto no pacote anticrime. Além disso, o Supremo vai retomar no dia 25 de março um julgamento, aquele julgamento sobre a ordem de entrega das alegações finais. O Supremo já derrubou 2 sentenças do ex-juiz Sérgio Moro, ministro da Justiça, da Lava Jato, com base na ordem de entrega das alegações finais. Aqueles documentos que são o último argumento das defesas pela absolvição dos réus. O Supremo decidiu que quando há réus delatores no processo, eles precisam entregar esse documento antes dos réus delatados, para dar tempo dos demais réus se defenderem das acusações. Eles já julgaram isso, anularam 2 sentenças e faltou definir os parâmetros, né? Porque isso pode levar a um efeito cascata de anular mais de 30 condenações da Operação Lava Jato em primeira instância. Então, eles vão definir no dia 25 de março quais são os parâmetros para os outros casos parecidos, né? E agora chega este caso, com o risco de se anular o esforço que se vem fazendo até aqui para enfrentar esta corrupção que, como disse, não é fruto de pequenas fraquezas humanas, de pequenos desvios individuais. São mecanismos profissionais de arrecadação, desvio e distribuição de dinheiros.
E, por fim, ainda está na fila do Supremo Tribunal Federal, lá na segunda turma, um julgamento de suspeição do ex-juiz federal Sérgio Moro. Esse pedido foi feito pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pede para que os processos que foram julgados pelo Moro, especialmente o caso do triplex no Guarujá, que é o caso que chegou na segunda turma, sejam anulados porque o juiz teria sido parcial, teria agido politicamente ao condenar o ex-presidente, e a defesa elenca uma série de argumentos, entre eles o fato do ministro ter aceitado um cargo no governo Bolsonaro, que era o principal adversário do PT nas eleições de 2018. Eu nunca trato essas questões do ponto de vista pessoal. Quando eu proferi as decisões contra o presidente Lula, assim como qualquer outro réu durante toda a minha carreira judiciária, isso sempre foi algo imparcial, objetivo, não tem um sentimento pessoal. Lembrando que o ex-juiz Sérgio Moro foi responsável pela prisão do ex-presidente também no ano eleitoral, Márcio? Kelly Cadanos, obrigado, até a próxima. Até, Márcio. Terminando aqui mais um 15 Minutos, podcast diário de resumo e análise do noticiário aqui da Gazeta do Povo. No episódio de hoje, você ouviu trechos de uma reportagem do Jornal Nacional. Eu lembro que o 15 Minutos tem a produção do Durval Ramos e da Jennifer Ribeiro, a montagem do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!